tempo que parece não temos mais nenhum debate acalorado sobre a composição e a extensão das Escrituras. A doutrina acerca da canonicidade da Bíblia, de fato, o desconhecimento dessa doutrina pode conduzir a muitos erros. Não é apenas um problema com o catolicismo romano, um problema inclusive dentro do próprio protestantismo. Nosso tema é esse, canonicidade bíblica. E eu vou fazer hoje uma abordagem certamente diferenciada daquilo que nós encontramos nos livros de introdução bíblica. Alguns desses livros que eu gostaria de, antes de começar na palestra, apresentar. Esse Merece Confiança no Novo Testamento, do F.F. Bruce, faz uma abordagem histórico-teológica muito boa, talvez uma das melhores defesas acerca da canonicidade, da autenticidade, da autoridade do Novo Testamento, mas ele faz isso com uma abordagem muito mais histórica. Eu diria que, para quem quer assim, uma coisa sólida, mas tem que ser rápida, eu diria que esse livro superar essa necessidade. Um outro livro, eu não saí de casa e eu esqueci, é esse aqui. O começo do Antigo Testamento, sua relevância e confiabilidade, do Dr. Walter Kaiser Jr. Também um livro dessa mesma linha, um livro simples, porém objetivo. Também dá para ler aí um dia, dois no máximo. É um livro excelente, trata apenas do Antigo Testamento com uma divisão em 3 capítulos, se eu não me engano. Na primeira, uma abordagem da formação do Antigo Testamento, do cânone do Antigo Testamento, depois os gêneros literários do Antigo Testamento e como lidar com esses gêneros. E um outro, um pouco mais denso, do Benjamin Warfield, Inspiração e Autoridade da Bíblia. Os capítulos finais tratam da inspiração e crítica e da formação do cânone, mas o meio do livro sobre o que é inspiração e o que é autoridade das Escrituras. Eu diria que em termos português, nós temos um excelente livro. Okay? Warfield era não apenas um teólogo, mas um apologista da fé, que muito escreveu nessa área, e esse livro é fundamental para quem quiser abordar o assunto. Eu diria que esse livro é extremamente bíblico, diferente de outras abordagens, irmãos. A abordagem reformada deve começar com, a gente até diz o seguinte, né, o Scott Allen, que é um teólogo e filósofo reformado, ele diz uma coisa interessante, diz assim: uma apologética legitimamente reformada deve partir de uma teologia reformada. Se eu sou um teólogo reformado, a minha teologia é reformada, a minha apologética também deveria ser reformada. Mas não é quase isso que nós não vemos, ok? Nós não percebemos tanto isso. Então eu quero fazer essa abordagem na canonicidade bíblica. Tem um aspecto histórico que eu trato lá no finalzinho, mas é muito mais complexo e mais adiante eu apresento para vocês. Tá bom? Então nós vamos abordar esse assunto a partir de uma perspectiva realmente reformada. Né? Praticamente nós não nos envolvemos em debates sobre o cânone, sobre a formação da Escritura, sobre a extensão da Escritura do Antigo e do Novo Testamento. A realidade é que nós já nascemos com uma Bíblia na mão. Você talvez nunca tenha se questionado por que você tem esses livros, ou essa quantidade de livros. Porque você praticamente nasce na cultura em que, se você for protestante, 66 livros, se você não for protestante, 73 livros. Então você não tem esse questionamento, não há mais esses debates. Né? Não importa a tradição, você já nasce com uma Bíblia na mão. Pelo menos no Brasil. Então a gente nem se toca de que aquilo que nós temos hoje nas mãos foi fruto de um longo debate. A igreja lutou bastante pelo que nós temos hoje. As sociedades bíblicas também já nos entregam a Bíblia pronta. E nós não percebemos que a coleção de escritos contida nessas escrituras, nesse livro que a gente chama de Bíblia, tem um longo processo de formação em cabulosas discussões. Premissas que existem em torno dessas
das Escrituras, premissas como a autoridade das Escrituras, premissas acerca da autoridade da igreja, premissas sobre inspiração, sobre o que é o texto sagrado, sobre a sua preservação, sobre o que é revelação e outros assuntos que subjazem à canonicidade ou à teologia, à doutrina do cânon, nem nos passa na cabeça. Quando simplesmente nós afirmamos, não, a Bíblia, o cânon são 66 livros, a gente nem para pensar que, ao afirmar isso, nós trazemos no bojo uma série de assuntos. Revelação, autoridade da igreja. É a igreja que define o cânon. É a igreja que tem a autoridade para definir quais são os livros inspirados. Qual é o concílio que define isso? Nós não percebemos que falamos sobre inspiração. Então, meus irmãos, esse assunto é fundamental porque muitos outros estão atrelados aí. Muitos outros assuntos são subjacentes à discussão sobre a canonicidade. E a igreja, mais do que nunca, precisa resgatar a teologia do cânon para que assim as outras também venham junto. Okay? Embora o resultado da forma final das Bíblias seja uma decisão conciliar, entendem? O resultado final do que nós temos seja fruto de decisão conciliar, ou seja, são os concílios que definiram a forma final do que nós temos. É preciso muito mais do que uma abordagem simplesmente histórica. É muito mais do que isso, é preciso uma abordagem teológica. F.F. Bruce, deixa eu ver se ele diz aqui, diz assim: a crença cristã histórica é que o Espírito Santo, que presidiu a formação de cada um dos livros, também lhes dirigiu a seleção e incorporação, continuando assim a cumprir a promessa do Senhor de que ele guiaria os discípulos a toda a verdade. Isso, no entanto, só pode ser discernido por uma percepção espiritual e não por uma pesquisa histórica. Eu vou dividir essa citação de F.F. Bruce em duas formas. A primeira, veja, só posso discernir quais são os livros que nós podemos chamar de palavra de Deus por uma percepção espiritual. Mas deixe-me fazer uma pergunta. Você que é cristão, isso é suficiente? Você que é cristão, será que isso é suficiente para você? Aí o F.F. Bruce coloca o seguinte: nosso propósito então é averiguar o que a pesquisa histórica revela sobre a origem do cânon testamentário. E aqui eu tenho que esbarrar a nossa grande dificuldade, porque você apela para a história, os católicos romanos também apelam para a história. Você apela para a história, se nós apelarmos para a história, nós deveríamos também observar o cristianismo, considerado o cristianismo mais antigo do que o protestantismo. O cristianismo oriental tem também uma Bíblia composta com livros que não estão aqui e outros talvez a gente nem imaginasse, como por exemplo a Pesquisa Siríaca, tinha alguns livros daquele que nós consideramos como Novo Testamento, mas isso é uma pesquisa histórica. Então a questão, como ele vai colocar aqui, alguns dirão que nós aceitamos os 27 livros do Novo Testamento pela autoridade da igreja, mas mesmo assim, como essa instituição veio a reconhecer esses livros e nenhum outro mais, como digno de serem colocados no mesmo nível de inspiração e autoridade do Novo Testamento, do Antigo Testamento, ou do Antigo e do Novo Testamento. Vejam só, apelar para a história é importante, mas não é suficiente. E se fosse assim, protestantes, católicos, romanos, a igreja ocidental, a igreja oriental, todos teriam o mesmo cânon. Deu para entender isso? É óbvio que sim. Se a história é tão fácil de se apelar, o resultado final é que todos têm o mesmo cânon, e não é assim. Então existem mais coisas que estão aí inseridas, nesse apelo. Por exemplo, na teologia protestante, a autoridade da igreja, a igreja é submissa à Escritura. Na teologia católica, a igreja tem autoridade sobre a Escritura. Veja como duas proposições ou duas premissas diferentes conduzem a resultados diferentes. Se a igreja tem autoridade sobre a Escritura, é óbvio que ela pode discernir e dizer o que é ou não inspirado. Mas se a igreja é submissa à Escritura, então ela não vai dizer o que é ou não inspirado. O Espírito de Deus que está na igreja discernirá isso para a igreja. Essas indagações, portanto,
nos conduzem a ver que muitos dos aspectos importantes acerca do cânon ainda precisam ser debatidos. Para muitos, aqui também é que reside algo que eu tenho na nossa abordagem. Para nós seria muito fácil resolvermos apelando simplesmente para a confissão. E assim é que acontece. Para muitos, a questão resolve-se apelando para as decisões conciliares. Veja, entre aqueles ligados à confessionalidade histórica, como nós, apelamos para a confissão e damos por encerrada a discussão. Ok? Só que eu estou falando com outro protestante. Nós temos então o mesmo ponto, não há o que discutir. A menos que, como algumas sociedades bíblicas norte-americanas já querem, dentro das Bíblias protestantes são inseridos livros chamados apócrifos, aqueles livros que não constam na Bíblia protestante. Eles começaram colocando no final, lá no finalzinho, e agora eles começam a inserir tudo. Então, observe, se nós apelarmos para a nossa confissão, o que nós temos é isso aqui: sob o nome de Sacra Escritura Sagrada, a palavra de Deus escrita, inclui-se agora todos os livros do Velho e Novo Testamento, que são os seguintes. Vejam lá, observe, todos dados por inspiração de Deus para serem regra de fé e prática. O que é que está apontando então no arcabouço da confissão? Qual é a doutrina que subjaz a doutrina do cânon? Qual é a doutrina? A doutrina da inspiração. Veja, sob o nome de Escritura Sagrada, a palavra de Deus escrita, inclui-se agora todos os livros do Velho e Novo Testamento, que são os seguintes: todos dados por inspiração. E aí ele passa a citar os livros do Antigo e do Novo Testamento. Na seção 3ª do capítulo 1 diz assim: os livros geralmente chamados apócrifos, não sendo de inspiração divina. Ora, por que é que então distingue um livro do outro? Com sua inspiração. Ok? Veja, então discutir sobre o cânon não é apenas apelar para a história, é discutir uma teologia que está embaixo dessa doutrina, que é a doutrina da inspiração, da autoridade, ou envolvendo essas duas uma doutrina fundamental, a doutrina da revelação. Esses livros, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cânon da Escritura, não são, portanto, de autoridade na Igreja de Deus, nem de modo algum podem ser aprovados ou empregados, senão como escritos humanos. Eu quero que vocês observem que a confissão de fé apresenta os 66 livros como nós temos hoje, apresenta a rejeição daqueles chamados apócrifos, mas ela não apresenta os critérios para essa coleção. Ela fundamenta uma teologia. Essa é a nossa tradição. É uma tradição que envolve ou que parte da própria revelação. Então, entre os protestantes até mesmo não existe tanto debate, né? No entanto, as Bíblias católicas possuem uma extensão diferente dos protestantes. O estudo do cânon é importante para que se possa obedecer a Deus de forma correta e não incorrer em morte. Eu diria que a teologia é feita a partir daquilo que você considera ou que você entende que é o cânon. A teologia católica, em muitos aspectos, é fundamentada apenas ou na tradição ou nos livros não canônicos. Então, se você tem uma sólida doutrina da canonicidade, você compreenderá as palavras de Moisés, assim, porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida. Aquilo que Deus está dizendo, que é para a sustentação e alimentação do ser humano, é de fundamental importância. A minha teologia será formada, eu desenvolverei uma teologia à luz daquilo que é a palavra de Deus. Então, é importante para que nós possamos obedecer a Deus, sem contar aquilo que nós precisamos também compreender. Infelizmente, nós encontramos entre os protestantes uma concepção estranha de um cânon dentro do cânon. É impressionante que, se nós considerarmos, vejam como a teologia do cânon é fundamental para um aspecto, por exemplo, da pregação. Os protestantes que pregavam a chamada lexio continua, verso a verso, texto a texto, livro a livro, faziam isso porque consideravam que cada livro era a palavra de Deus, que cada palavra era a palavra de Deus. Então a igreja não podia ficar sem essa palavra toda.
Se eu não tenho uma sólida doutrina da canonicidade, o que é que eu vou fazer? Eu vou escolher um livro que eu mais gosto, os textos que são melhores. Tem inúmeros esse texto. Vou dar um exemplo. Qual é o texto chave da Bíblia, que a gente costuma ouvir? Qual é o texto coração da Bíblia? Mas se é do cano, então não é o coração. Ele não está acima dos outros. Você está compreendendo? Você compreende como é que a doutrina do cano, portanto, tem implicações para diversas outras áreas? Vou dar um exemplo. Falando da área da teologia exegética dentro da área do Antigo Testamento, que é uma área que eu tenho grande paixão. O maior número de pregações acontece em que porção da Bíblia? O Antigo Testamento não é inspirado, não é canônico, não é autoridade. Observe. Existem fatores que precisam, portanto, ser trabalhados. Deixa eu trabalhar rapidamente aqui, eu não quero me deter tanto nisso aqui, apenas assim, passando brevemente. A palavra cano tem uma origem semita, que significava cana ou aquele braço de uma balança. Sabe aquele bracinho da balança? Com dois pratinhos, significava aquilo dali, ou era uma régua. E era possível compreender que o uso figurado desse termo, esse é o uso comum, cano, uma régua de medir, um braço da balança, uma cana para medir. Mas o uso figurado foi aplicado a diversas áreas, a estética, a área gramatical, a área hermenêutica, a ética filosófica e a religiosa que nos interessa. No Novo Testamento, no Antigo Testamento, a palavra aparece 62 vezes, com alguns desses sentidos e outros com o sentido comercial, que é o sentido de medição. No Novo Testamento, ele aparece 4 vezes. Gálatas 5,16, não é 4, não é 6,16. Se vocês quiserem consultar, é 6,16. Acho que até mesmo a minha versão bíblica também é diferente de vocês. E todos quanto andarem conforme esta regra, faz misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. A revista atualizada deve traduzir de outro modo. Como é que traduz aí? 6,16. E a todos quantos andarem em conformidade com esta regra, faz misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Vamos traduzir também como regra. Tá? Então esse é o primeiro uso que nós encontramos. Paulo usa também no sentido de regra moral e lei moral nesses outros textos, onde 2 Coríntios 10, 13, 15, 16 aparece respectivamente nessa passagem a palavra regra, nossa regra, a lei, e ainda mais com o sentido de esfera da ação marcada por Deus. Entre os pais, aqui é uma abordagem apenas como eles usavam. Tá? Posso verificar que alguns usavam como cano da obediência, a regra da obediência, o Clemente não fazia. O Clemente de Alexandria chama a harmonia do Antigo e do Novo Testamento de cano eclesiástico. Irineu de Leão, fazendo referência ao credo batismal, chamava de cano da verdade. Policarpo chama o Evangelho de cano da fé, ou de regra da fé, a regula fide. As Sagradas Escrituras foram chamadas de regra de todas as coisas. E era chamada também de cano da verdade. Os testemunhos antigos sobre essa palavra, aqui eu estou discutindo essa palavra, apontam, meus irmãos, que cano sempre teve essa referência, aquilo que é um padrão ou aquilo que fosse regra. É óbvio, aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos, que a igreja em si não precisou formar uma ideia de cano. A igreja em si não precisou disso. Até porque o cristianismo, como descendente do judaísmo, ou nós diríamos assim, o cristianismo recebendo da igreja antiga, não estava sem cano. Ele não ficou sem uma Bíblia. Em nenhuma ocasião o cristianismo ficou sem uma Bíblia. Recebeu do judaísmo as escrituras do Antigo Testamento. Ele recebeu essa escritura como palavra de Deus. E, portanto, não era desnecessário fazer uma contenda sobre quais eram os livros inspirados ou não. Era desnecessário fazer um concílio para que isso fosse definido. A igreja simplesmente recebeu essa escritura como autoridade a priori. Ela não precisou discutir. Como já tinha recebido da igreja antiga, da igreja veterotestamentária, então ela passou. Vendo-se na continuidade
dessa revelação, ela então adotou. Warfield diz assim: a igreja cristã não precisou formar para si a ideia de cânon, ou seja, de uma coleção de livros sagrados dados por Deus para ser a regra autoritativa de fé e prática. Ela herdou essa ideia da igreja judaica, juntamente com uma coisa em si, juntamente com o texto, as escrituras judaicas, com o cânon do Antigo Testamento. A igreja cristã, portanto, nunca existiu sem a Bíblia ou sem cânon. Agora, o termo cânon só foi aplicado aos escritos do Antigo e do Novo Testamento no quarto século depois de Cristo. E foi aplicado em dois sentidos. Primeiro, o sentido como registro oficial, como um catálogo. Então, as instruções no período pós-apostólico não eram mais se o texto era ou não inspirado, eram quais eram de fato os inspirados. Eles reconheciam que os textos tinham autoridade, mas qual mesmo era aquele, como diziam os judeus, aqueles que manchavam as mãos? Já que as mãos são impuras, se você tem a palavra de Deus nas mãos, as suas mãos ficam manchadas. E aqueles que não manchavam as mãos, que eram os livros comuns. Então, usava-se como registro oficial, aplicado na lista dos livros reconhecidos na igreja. Eu quero destacar essa palavra, reconhecidos, como escrito sagrado. E o segundo sentido, usado como norma normativa, que era aplicado à coleção de escritos sagrados, como regra de ensino e vida da igreja, pelo conteúdo desses escritos. Vejam só, meus irmãos, o que nós percebemos é que quando a igreja recebeu e confirmou a lista dos livros aceitos e inspirados, ou recebidos como inspirados, a palavra cânon passou a ser usada para expressar o conteúdo. Deixa eu tentar aqui mostrar para vocês o que aconteceu. A igreja recebe o escrito do Antigo Testamento completo, para não discutir. Só que outros escritos são produzidos dentro do primeiro século. No período pós-apostólico, não havia somente os 27 livros escritos, outros eram escritos. A igreja, por conta de um personagem chamado Marciano, que elaborou para si uma lista, um catálogo de livros, rejeitando assim não somente o Antigo Testamento, mas outros escritos, ficou somente com o Evangelho de Lucas e isso mutilado, e 10 cartas do apóstolo Paulo. A igreja precisava dar uma resposta a isso. Veja, a igreja moveu-se para trabalhar sobre uma lista oficial de livros inspirados por causa de um herege, porque ela não tinha essa necessidade, ela não teve essa necessidade, ela reconhecia quais eram os livros inspirados. Aí, então, o que nós temos é que quando a igreja fez isso, passou-se assim, a palavra cânon, a expressar o conteúdo das escrituras que se encontravam nos textos escritos, na revelação. Cânon é o corpo de escritos havidos por possuídos de autoridade normativa para a fé cristã, em contraste com os escritos que não são, ainda que fossem contemporâneos. Aqui é a palavra do Warfield, que eu tinha acabado de citar para vocês. Agora, um outro termo é o termo apócrifo. Rapidamente, significa oculto, secreto, escondido. Esse personagem aí, o Norman Geisler, diz assim: geralmente se refere a livros polêmicos do AT que os protestantes rejeitam, os católicos romanos e as igrejas ortodoxas aceitam. Porém, os que aceitam tais livros chamam de deuterocanônico, distinguido assim dos livros do cânon judaico. O termo apócrifo era mais usado para os livros místicos, né? E, então, é simplesmente isso que o texto quer dizer. Bom, irmãos, eu falei desses pontos, mas o que é que de fato vai definir a canonicidade do livro? Na minha cabeça, o critério primeiro para a canonicidade é a revelação auto-autenticada de Deus. Pode parecer estranho, acho que alguns, talvez, né? Acho que Ronaldo, ou talvez alguns outros tenham já ouvido essa palavra, auto-autenticada. Vejam, meus irmãos, para a nossa discussão, eu proponho estudar o tema do cânon, começando com um pressuposto da revelação de Deus. Não abro mão disso. Evitar o ceticismo ou a incredulidade somente pela revelação. Primeiro, meus irmãos, por que tem que ser assim? Porque, como cristãos, nós justificamos a nossa crença no próprio Deus e não nas opiniões ou nas especulações humanas. A minha crença é justificada. Essa palavra faz parte de um vocabulário específico. Naquilo que Deus mostra, naquilo que Deus é.
Sendo assim, a revelação é a garantia do meu conhecimento. O que eu conheço sobre a Bíblia, o que eu conheço sobre a fé, o que eu conheço sobre Cristo, o que eu conheço sobre mim, sobre o mundo, sobre a criação e sobre Deus, só posso conhecer por meio da revelação. Ela é a garantia. O salmista, no Salmo 36, verso 9, diz assim: na tua luz vemos a luz. Você já imaginou usar uma vela para procurar o sol? Você tentou fazer isso? Você não pode derivar o conceito de luz da própria vela, tendo o sol lá fora. Usar a vela para procurar o sol não faz sentido. Então, se na luz de Deus eu vejo a luz, não interessam outras luzes menores. Elas podem até servir para uma argumentação. Eu amo uma expressão que tem no nosso símbolo, na Confissão de Fé, no capítulo 1. Na seção, se não me engano, na seção 6, diz: ainda que pela autoridade da igreja estejamos movidos a um alto e reverente apreço pelas escrituras sagradas. E aí ele começa dizendo: pelo testemunho da própria harmonia das escrituras, pela historicidade da escritura, pela autoridade da igreja, pelo poder transformador da escritura. Se tivesse a ideia, tem lá, pela arqueologia, por tudo isso, contudo, a nossa plena persuasão e certeza de que essa escritura é a palavra de Deus se dá pelo Espírito Santo. E falando com a escritura e pela escritura, testifica que ela é a palavra de Deus. Apesar de ter tudo isso, essa convicção final só pode ser dada pelo Espírito de Deus. A gente não considera, irmãos, que a conversão é fundamental para a compreensão da realidade. A gente está tão envolvido no racionalismo que até a nossa pregação, a gente esquece que o resultado final é do Espírito de Deus. Então você está discutindo com um católico, ou com um ortodoxo, ou com qualquer outra pessoa sobre a Escritura, ainda que você traga todas as informações, é o Espírito de Deus quem vai confirmar que esse livro é a palavra dele. Não é a arqueologia. A arqueologia pode até confirmar que ele é fielmente histórico. Não é história. Vai confirmar, rapaz, puxa vida, como ele de fato registrou a data certinho. Mas nada mais do que isso. Ok? Então, a revelação é a garantia do nosso conhecimento. Veja, o apóstolo Paulo diz assim, que em Cristo, Colossenses 3:2 diz assim: em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Não é isso que está lá. Não pense que ele está falando de sabedoria religiosa. Não pense porque o princípio da sabedoria, o temor do Senhor é o quê? Nas Escrituras, sabedoria tem além de um teor prático, mas o conhecimento também geral. Deixa eu dar só abrir um espaço para mostrar para vocês o que é sabedoria. Abra suas Bíblias em Isaías. Para aqueles que pensam que aqui só fala somente da sabedoria da fé. Isaías 29. Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Isaías 28. Isaías 28. A partir do versículo 23. Veja que coisa. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura lavra todo dia o lavrador para semear, ou abre e despegoa todo dia a sua terra? Não é antes que ele faz assim, quando já tem liberado a sua superfície, então espalha nela a ervilha, semeia o cominho, e lança nela o melhor trigo ou a cevada colhida, ou centeio, cada qual no seu lugar. Verso 26 do capítulo 28, assim: o seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Veja que coisa. O que é que o Senhor ensina para ele? Porque a ervilha não se trilha com o trigo, nem o cominho com a roda do carro, mas com uma vara se sacode a ervilha e o cominho com uma madeira. O trigo é esmiuçado, mas não se trilha continuamente, nem se esmiuça com as rodas do seu carro, nem se quebra com os seus cavaleiros. Até isto procede do Senhor, porque é maravilhoso em conselho e grande nome. A sabedoria que Deus concede, a sabedoria na Escritura, não tem a ver, irmãos, com a sabedoria somente
da fé, da espiritualidade. Quando Paulo diz que em Cristo está escondido todo o tesouro da sabedoria, ele está falando exatamente isso. Todo o conhecimento que nós temos provém de Deus. Tudo que você conhece sobre quem você é, sobre o mundo, sobre Deus, sobre a palavra, provém de Deus. Tudo que você pensa. Então, nessa abordagem, que a gente procura entender o seguinte: não é a igreja que tem autoridade sobre as Escrituras, isso é o contrário. As Escrituras, sendo a revelação de Deus, têm autoridade. As Escrituras, sendo a revelação de Deus, têm autoridade sobre a igreja. Diferente dos humanistas, nós não repousamos a nossa fé na tradição, mas no testemunho de Deus, como registrado em Sua palavra. Atente bem para isso. O fundamento para a aceitação dos livros autoritativos independe de alguém reconhecer ou não a sua canonicidade. Antes, a natureza ou as razões da canonicidade é, portanto, logicamente distinto da história da canonicidade. Observe. O fundamento que nós temos para a aceitação dos livros autoritativos não depende de alguém, não depende do indivíduo, não depende do conceito. Depende do próprio Deus. Se alguém dizer assim, os dois fatores que nós temos para aqui reconhecer essa canonicidade: primeiro, a inspiração, que torna a autoridade de um livro reconhecidamente divino. Preste atenção, irmão. Se Deus falou, acabou-se. Se Deus falou, o que ele diz é autossuficiente, é autoridade em si. Precisa de alguma coisa para testificar essa autoridade? Não. Se Deus falou, se aquele que eu tenho nas mãos, de fato, o Espírito de Deus me convence que é a palavra de Deus, eu preciso mais. Não preciso mais nada. Se Deus falou, Ele é, então, autoridade suficiente. Na entrega da sua palavra, Deus mesmo é a sua garantia. Vejam lá no texto de Gênesis 22:16, quando o Senhor fez uma promessa a Abraão, o que aconteceu? Ele chamou muitas testemunhas, chamou todos os anjos, chamou os serafins, os querubins, chamou as estrelas dos céus, chamou a criação inteira, para confirmar e dizer: olha, eu juro na presença de todos eles que eu vou fazer isso. Como é que diz? Gênesis 22:16. Gênesis 2. E disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste teu único filho. O escritor aos Hebreus diz assim: não havendo maior por quem jurar, jurou Deus por quem? Deus mesmo. Meus irmãos, independente da resposta humana, os escritos são em si mesmos canônicos. Independente daquilo que você pensa, independente da resposta, independente se o concílio defina se Gênesis é ou não inspirado, ele continua sendo canônico. A canonicidade não depende, portanto, nem do concílio, nem do indivíduo. Se Deus falou, a voz de Deus será ouvida, será reconhecida. Isso é mais do que suficiente. As Escrituras, portanto, não se tornam divinas através do reconhecimento individual ou coletivo. Ela é diviníssima. Eu preciso enfatizar isso, porque mais adiante alguém pode fazer um levantamento e dizer assim: esse critério é muito subjetivo. Mas não é de maneira nenhuma, porque esse critério é corroborado pela própria Escritura. E aí isso é um outro problema. Mas isso é circular. Esse raciocínio é circular. Alguém, por favor, consegue argumentar sem circularidade? Eu tomei um ponto como base, um ponto de partida. Ronaldo está aqui, a gente gosta de estudar junto. Alguém consegue raciocinar sem circularidade? Não. Você tem algum exemplo para mim, por favor? Por exemplo, não, nós temos que apelar para a razão. A razão tem que julgar todas as coisas, mas ela mesma não é julgada, né? A razão é a autoridade, então ela é a autoridade, e ele vai começar a argumentar para confirmar a autoridade de quem? A razão. A sensação é a autoridade. Aquilo que eu sinto, aquilo que eu experimento, aquilo que é pela experiência é a autoridade. Mas espera aí, ele partiu de alguma coisa para confirmar essa autoridade. Você volta sempre ao aquilo que você isso ao princípio
Isso. Assim, básico, você volta sempre a ele. Isso, exatamente. Você não consegue fugir da circularidade. Ok? Então eu escolhi um ponto de partida. Escolhi o ponto da revelação. Agora existem outras coisas mais para a gente discutir que não dá para a gente fazer agora. Então a própria Escritura corrobora a sua autenticidade. Se vocês quiserem depois discutir um pouco mais sobre essa circularidade, estamos para ajudar os irmãos. O segundo ponto, aliado à inspiração, é a providência. Isso. Nem tudo que Deus revelou foi preservado ou escrito. Concordo comigo? Nem tudo que Ele revelou foi preservado ou escrito. Nós temos citações de outros livros na Bíblia, né? Ou, por exemplo, tem uma carta paulina que se perdeu, da carta de Laodiceia, de uma carta aos Coríntios, como o escritor João diz lá no seu penúltimo capítulo. Cristo, na verdade, fez muitos outros milagres que não estão registrados aqui. Mas aqueles foram registrados com um propósito. Aquele que ele registrou é suficiente para o fim desejado, que é crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo. Então, nem tudo que Deus revelou foi preservado ou escrito. E nem por isso, aquilo que não foi preservado ou escrito era menos autoritativo do que foi escrito e preservado. Nem por isso. Meus irmãos, quando eu falo isso aqui, eu fico preocupado que hoje as pessoas deixam de lado aquilo que ele fala, reconhecidamente autoritativo, e buscam outras revelações. E não compreendem que essas novas revelações, só porque não estão escritas, diz assim, não tem menos autoridade. Não é isso que a Escritura ensina, não. A revelação não escrita ou não preservada tinha a mesma autoridade daquela que estava escrita e preservada. Isso é muito sério, ok? Então, meus irmãos, o cânon é para a igreja e da igreja. Ele é para a igreja e da igreja. E deve ser aquele que foi inspirado e preservado. O cânon, portanto, para a igreja é aquele que foi inspirado e preservado. Nós não temos, ainda que o outro que tenha sido inspirado, mas não tenha sido preservado, não tem essa autoridade, nós não temos acesso a ele. Isso vai nos levar mais adiante a uma discussão sobre o fechamento do cânon. Normalmente nos seminários costumamos discutir assim, se encontrasse aquela carta do apóstolo Paulo que foi perdida, o que é que a gente faria? Isso é bem complexo. Bom, no sentido, o que é que nós temos? Nesse sentido, das coleções mais antigas, vamos começar aqui com o Antigo Testamento. O que é que eu estou apresentando para os irmãos? Cânon é definido pelo que ele mesmo apresenta. Aquilo que é inspirado é definido por ele mesmo. Aquilo que é canônico é apresentado no próprio livro. Eu não tenho outra testemunha externa. Embora você possa discutir as evidências internas e externas, o maior testemunho é o testemunho interno. É o que o próprio texto apresenta de si. É o que ele reivindica para si. É aquilo que Deus falou. Se ele falou, é a autoridade final. Nós não temos, irmãos, e isso é um princípio que foi apresentado no Éden pelo inimigo das nossas almas. A condição de julgar a revelação de Deus. Nós sempre somos tendentes a querer julgar a revelação de Deus. Então, a canonicidade será apresentada a partir do que o próprio texto ensina. Se você quiser apelar para a história depois, tudo bem. É simplesmente para corroborar, demonstrar que há uma coerência na providência. Mas a canonicidade é apresentada a partir do próprio escrito. Das coleções mais antigas, começando com o Antigo Testamento, iniciando aí pelos 10 mandamentos. Diz o texto que ele foi escrito, Êxodo 31, 18, diz assim, foi escrito, e aquelas tábuas foram escritas pelo dedo de Deus. O texto que a gente vai apresentar aqui, Êxodo 32, 16, diz assim, aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. Veja, aquela comunidade pactual ali no Sinai, assim que recebe essas tábuas, guardam e preservam a Arca da Aliança. Eles guardam, eles não questionam. Pois é, isso foi Deus mesmo que escreveu. Né? Vamos saber aqui se tem. Moisés estava sozinho lá no monte, ninguém contigo. Mas eles viram o monte fumegando, eles ouviam os trovões, eles ouviam os raios. Quando Moisés desce do seu rosto, está brilhando, como diz o apóstolo Paulo interpretando essa passagem,
era preciso colocar um véu, mas quando ele se converte, o véu é tirado. Então, o próprio texto recebido é guardado e preservado. Daí, a partir daí, a revelação escrita, que seria preservada, começa a crescer por meio daqueles a quem o Espírito de Deus falou. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 21, diz assim: porque nenhuma profecia é de que particular interpretação ou elucidação. Ou seja, ela não provém da intuição humana. Ela não provém do interesse humano. Sinceramente, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu duvido a qualquer um de nós aqui, por mais cristãos que somos, mas não somos inspirados. Você teria coragem de colocar todas as suas fraquezas, todos os seus pecados, sabendo que todo mundo queria saber quem você é de fato, das suas iniquidades, das suas mentiras, hipocrisias, exposto assim, um Facebook da vida? Você não faz. Não faz. Você coloca lá assim: hoje eu acordei indignado, meti tapa na esposa. Você não diz isso no Facebook. Assim, hoje eu olhei para a minha vizinha e vi como ela era bonita. Ah, minha vizinha, quase que vai cantar a música do Michel Delon, não vai fazer isso. Você não faz isso. Alguém pode me dizer o que levaria alguém a fazer isso? Você tem ideia? Você tem ideia? Se você fosse um rei, contar todas as suas derrotas, todas elas. Não é isso. A natureza humana, como testemunha a Escritura, não é essa. Então, meus irmãos, veja que coisa. Quando Pedro diz que nenhuma profecia provém de particular elucidação ou interpretação, a preposição que aparece lá é assim: ela não tem origem humana, ela não provém da vontade humana. O que os autores bíblicos escrevem não provém da sua própria vontade. A vontade deles é outra. A vontade deles não é escrever aquilo. A vontade deles é ocultar como fez aquilo. Ocultar os seus erros. A vontade dele não é colocar toda a glória para Deus. Essa não é a vontade do ser humano. Aí diz assim: mas homens santos, movidos pelo Espírito Santo, foram escreveram esses textos. Eles foram movidos. O verbo que aparece lá para mover é aquele vento que sopra na vela do barco, que conduz o barco para onde o vento quer. Essa revelação que começou nos 10 mandamentos, então começa a crescer. Vai lá no Pentateuco, Moisés é tido como profeta de Deus. Em Deuteronômio 34:10 diz isso, que não houve outro profeta semelhante a Moisés. Moisés recebe a ordem de Deus para escrever essa revelação. Por diversas vezes, meus irmãos, vocês vão encontrar, vejam se vocês quiserem alguns textos. Deuteronômio 31, 24 e 26. Deuteronômio, deixa eu ver. Acho que eu anotei a passagem. Só um instante, tá? Isso mesmo, 34. Isso. Lê, por favor, Clóvis. E aconteceu que, acabando Moisés a escrever as palavras dessa lei no livro, até que todas acabaram, deu ordem Moisés aos levitas, que levavam a arca do conselho do Senhor, dizendo: tomai esse livro da lei, ponde-o ao lado da arca do conselho do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Escreve os 10 mandamentos, guarda, preserva na arca. O Senhor então dá mais revelação a Moisés. Ele escreve, coloca ao mesmo lado desse conselho, ao mesmo lado da arca. E ele serve de testemunho contra as pessoas. Bom, vocês podem pensar sobre essas implicações.
Moisés, um profeta de Deus, recebe a ordem de Deus e escreve a revelação do Senhor. O mesmo se deu com Josué. Josué 24, 26 apresenta isso também. Eu chamo a atenção desse texto de Josué, porque lá em Deuteronômio 4:2 diz assim, que em nenhum tempo deveria se acrescentar ou diminuir nada a palavra de Deus. Veja que coisa. O Senhor diz assim, olha, nada acrescentareis e diminuireis a palavra que eu vos ordeno. Em Deuteronômio 12, verso 32, diz assim, nada se deve acrescentar à palavra que o Senhor ordena, que o Senhor deu. Aí chega Josué, no capítulo 24, 26, e escreve, e diz que foi do Senhor que mandou. Você parou para pensar nessa implicação? Já parou para pensar na seriedade disso? Esse acréscimo feito por Josué seria impensável frente à advertência dada a Moisés. A menos que Josué estivesse convencido de que ele estava fazendo isso com uma revelação autorizada de Deus. Seria desobediente. E essa ordem dada a Josué para escrever seria completamente contrária àquela do capítulo 1. Dizer assim, olha, anda na minha presença, eu serei contigo, né, somente ande no caminho que andou Moisés. Não te diriges para a direita, nem para a esquerda. Pois Josué era um entendido a Deus. Aí tem aquela ordem, nada acrescentaria. E agora eu vou escrever aqui a palavra de Deus. Assim não aconteceria. Ok? Então, a menos que Josué tivesse plena convicção de que o que ele estava escrevendo era autorizado por Deus. Os escritos de Moisés foram recebidos como palavra de Deus, não somente pela sua comunidade no começo, mas pela comunidade posterior. Josué recebeu a ordem para estudar e guardar as palavras reveladas a Moisés. Josué 1, 7, 8, diz assim. Tão somente, a partir do verso 6, a partir do verso 7 diz, tão somente esforça-te de muito bom ânimo, para que teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Então Josué já tinha recebido esse livro. De Josué a Malaquias, a lei revelada a Moisés foi considerada a palavra de Deus, não sendo preciso um concílio, ou mesmo uma antiga igreja, definir a sua canonicidade. Ou seja, da comunidade local de Moisés até Malaquias, o Pentateuco foi recebido tranquilamente. Ele não pensa que eles não tinham condições de julgar as coisas, porque não existiam somente o livro do Pentateuco. Existia lá, por exemplo, as epopeias de Gilgamesh, dos babilônicos. Existiam outros livros sagrados. E eles foram repudiados. Pastor, interessante que o Guias, quando ele acha, né, o livro da lei que estava perdido, o rei automaticamente parece que reconhece, né? Isso. Essa autoridade, né? Isso. Tá? No rei Josias, assim que o livro é encontrado, é lido na presença de todos, e eles veem ler a palavra de Deus. Assim também aconteceu com Neemias e Esdras, né? Já aí no finalzinho do exílio, no quarto quinto século, a mesma coisa. Leem o livro perante a lei, eles encontram o conservo, a aliança exposta naquele livro. E eles executam imediatamente a aliança. Né? Como o caso de Neemias faz exatamente, de Esdras faz exatamente isso. Ok? Então eles reconhecem, eles recebem. É porque, irmãos, a gente usa o tema assim, eles recebem, eles reconhecem. Numa cultura como a nossa, onde o ceticismo é muito grande, né? Onde a incredulidade, não é a dúvida, nem tanto a dúvida. Duvidar eu acho que não é ruim. O contrário de fé não é dúvida, é incredulidade. O contrário da fé não é a incredulidade. Então, mas numa cultura incrédula como a nossa, eles questionam qualquer tipo de autoridade, quando os homens são autoridades para si, a
gente tem que resgatar esse princípio. Então, não faz sentido fazer outros apelos. Eu tenho para mim que não faz sentido. Veja, para finalizar aqui a parte dos profetas, né? Eles se reconhecem como inspirados. Veja, dizer assim diz o Senhor era muito sério. Era tão sério que numa narrativa contada pelos reis, se não me engano, no primeiro livro dos reis, capítulo 22, Josafá e Acabe estavam juntos, e quando o rei Acabe manda trazer os profetas de Baal, e eles dizem assim: assim diz o Senhor, sobe a Ramato de Gileade, você vai fazer isso e aquilo. O rei Josafá desconfia e diz assim: há um profeta do Senhor aqui ainda. Era tão sério que os falsos profetas tinham medo de usar o assunto do Senhor. Eles não usavam o tetragrama, eles não usavam o nome da aliança, eles usavam o termo Adonai. Aí Josafá desconfiou, porque os profetas do Senhor usavam o assim diz Yahvé. Se a gente pudesse traduzir desse termo, eles diziam isso com tanta segurança. Assim diz Yahvé, que os falsos profetas temiam usar. Eles temiam usar esse termo. E aí Josafá diz assim: há um profeta do Senhor aqui ainda. Então os escritos começaram a aumentar também por parte dos profetas. Cada escrito inspirado era reconhecido por outros profetas. Daniel 9:2 reconheceu a autoridade dos escritos de Jeremias. Vejam, eu quero chamar a atenção de vocês. Vejam lá nesse texto de Daniel 9:2. Ele está falando sobre, descobriu que era 70 anos que eles ficariam no cativeiro. Ele está lendo a porção de Jeremias 25. E eu acho interessante como ele se refere ao livro de Jeremias. Vejam lá. Daniel 9:2. No primeiro ano do seu reinado, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Ele entendeu pelos livros. Meus irmãos, o profeta se refere aos escritos de Daniel e o coloca como uma coleção que ele chama de os livros. Os livros. Pega os escritos de Daniel e Jeremias e diz assim: reconheci, entendi pelos livros. Ele articula. Parece uma leitura assim apta, que existiam já alguns livros. E isso parece ser claro mesmo quando você lê, por exemplo, Jeremias 26:18. Ele cita o profeta Miqueias, 125 anos depois. Então, Jeremias trata o livro, ou trata a profecia de Miqueias como autoritativa. Já por volta do ano 435 a.C., já não havia mais acréscimo nenhum. Veja, isso no quarto século, já não havia mais acréscimo. E aqui, eu quero trazer uma informação para os irmãos, é que nesse período impressionante os profetas cessaram. Nesse período, ano 435, os profetas cessaram. Na nossa Bíblia, parece que depois de Malaquias, a ordem que nós temos na nossa Bíblia é assim, de Gênesis a Malaquias. Mas no texto hebraico de Gênesis a 2 Crônicas, os profetas que lá estavam cessaram. Não havia mais escritos sagrados. Nessa mesma época, quando Israel caiu em tribulação, os profetas haviam cessado. E começou a se referir ao Antigo Testamento conhecido como uma tríplice divisão: a lei, os profetas e os escritos. A lei e os profetas, para se referir a toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento, ou a lei, os escritos e os profetas. O próprio texto é interessante observar isso. Eu quero chamar a atenção rapidamente dos irmãos. O próprio texto bíblico faz referência a profetas anteriores. Vamos ler o livro de Zacarias, por favor. Vejam lá. Zacarias 1:4.
E não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas. Essa expressão primeiros profetas era uma divisão dada nos 4 primeiros livros depois de Josué. Ou melhor, já somos réus. Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis. Eram chamados primeiros profetas. Está aí no capítulo 7, vocês também vão encontrar, capítulo 7, versículo 7. Não foram essas palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos primeiros profetas? Que não eram chamados, não eram os profetas escrituros. Vejam então, meus irmãos, que o que nós encontramos no Antigo Testamento, né, essa é a divisão que eu vou pular, depois vocês podem pegar o slide aqui, tá bom? Essa divisão que nós encontramos, essa aqui do Aronim e Rishonim, os primeiros profetas, Josué, Juízes, Samuel e Reis. Né? O Novo Testamento, deixa-me ir direto para o Novo Testamento. Eu pulei uma parte para dizer direto para o Novo Testamento, porque essa divisão, lei, profetas e escritos, se encontra no Novo Testamento, em Lucas 24, 43. Okay? Acerca do Novo Testamento, o mesmo pode ser dito. Olha, do jeito que a gente abordou o Antigo Testamento, a gente pode abordar também o Novo Testamento. Certo? O fato de que o cristianismo primitivo possui desde o início uma escritura sagrada fornece critérios para o reconhecimento da canonicidade de um escrito cristão. Um escrito cristão somente atingiu a categoria de uma escritura sagrada, portanto, validade canônica, quando é tratado do mesmo modo como no Antigo Testamento. Atento para isso. Porque a gente aqui, popularmente falando, a gente dando machado nos livros apócrifos, exatamente isso. Um livro só é considerado inspirado se ele foi tratado do mesmo jeito que o Antigo Testamento. Se o Antigo Testamento foi tratado com reverência e o livro não foi tratado com a mesma reverência, então a igreja do Senhor não reconheceu isso. Não recebeu esse livro como inspirado. Isso quer dizer que quando é usado como grafê, ali porque não tem a fonte nesse computador, grafê, e isso se revela no modo de citação. Portanto, já não é pelo simples fato de um escrito cristão ser citado tacitamente em outro escrito, e sim, primeiro quando é citado, como o Antigo Testamento, como escritura, grafê e escritura, ou por meio de fórmula. Gálatas 4:30 diz assim: não diz a escritura, aí ele cita o Antigo Testamento. Ou como diz em 1 Coríntios 1:13, como ou conforme está escrito. Ou como tem aqui em Romanos 1:17, que é a mesma forma, como está escrito. Ou Hebreus 3:7, né? Diz o Espírito Santo. Então, um escrito neotestamentário seria considerado inspirado ou canônico se ele fosse tratado do mesmo jeito que o Antigo Testamento. A igreja primitiva, se ele tratasse o livro como tratava o Antigo Testamento, a igreja é inspirada. Veja, deixa eu passar aqui uma citação para cá. Percebemos que o critério revelacional, ao invés do institucional, foi prioritário na aceitação de um corpus canônico neotestamentário. O reconhecimento apostólico, a semelhança do reconhecimento profético, começando ali na carta de Paulo, estava no fundamento para a autoridade do Novo Testamento. Quem é o apóstolo? Semelhante ao profeta. A autoridade apostólica não era diferente da autoridade profética. Tal como no Antigo Testamento, o Novo Testamento também fornece as indicações de sua canonicidade. Por exemplo, acerca das cartas paulinas, elas deveriam ser lidas publicamente na igreja. Que ousadia! Ao lado da leitura da lei, desse era o documento apostólico. Em 1 Tessalonicenses 5:27, eu quero chamar a atenção de vocês para uma palavrinha que tem lá. 1 Tessalonicenses 5:27, como Paulo fala acerca da carta aos Tessalonicenses. Veja aí, ligeirinho. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Na nossa cabeça, de ocidental, simplesmente dizer assim: pelo amor de Deus, lê esse documento lá na sua igreja. Isso, pelo amor de Deus, para nós é simplesmente um rolo, um apelo. Mas ele não tem peso, a menos que blasfêmia, se fosse o caso. Mas no contexto paulino, dizer conjuro-vos pelo Senhor, não é a mesma coisa.
Não é a mesma coisa. É o mesmo sentido que tem lá, por exemplo, quando diz assim: conjuro-vos pela vinda do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos. É essa palavra. Ou seja, o que está em evidência para a leitura dessa carta não é a autoridade apostólica, é pelo Senhor. Então, para ler uma carta com a autoridade do Senhor na igreja, então, Paulo conjura pelo Senhor. Essa aula só faria sentido dentro da concepção de que o que Paulo escrevia teria de ser considerado o ensinamento do Senhor para a igreja. Com essa convicção, Paulo considerava que as suas palavras eram as que o Espírito Santo ensinava. 1 Coríntios 2,13, Paulo diz isso. O que nós ensinamos pelo Espírito Santo. Alguém, porventura, escreveria alguma carta para dizer isso? Então, aquilo que ele ensinava era do Espírito Santo. E isso estava tão convicto em Paulo, que as suas instruções, segundo ele, eram de autoridade divina. Ele diz assim em 1 Coríntios 14:37: se alguém quer ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são o quê? Olha, se você é um arqueólogo, reconheça que eu estou escrevendo aqui a palavra de Deus. Se você é um historiador, reconheça isso. É isso que ele diz. Se alguém é o quê? Se cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que eu estou escrevendo é mandamento do Senhor. Texto de 1 Coríntios 14:37, 36:37. Eu estou escrevendo. Você é cristão? Então, você vai reconhecer que eu estou escrevendo é o mandamento do Senhor. Não foi por menos, meus irmãos, que a igreja recebeu os escritos de Paulo como de fato ela é, palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 2:13, Paulo disse isso. Rapaz, a gente sempre dá graças a Deus como lembra de vocês, porque vocês receberam a nossa palavra, não como palavra de homem, mas como de fato ela é, palavra de Deus. Eu me lembro que no seminário, um certo professor chegou a dizer assim: os autores bíblicos, os apóstolos, tinham consciência de que eles escreviam eram canônicos. Esses textos encaixavam. Se eles não tinham consciência de que eles escreviam eram canônicos, então eles eram culpados de tomar o nome do Senhor em vão, de colocar os seus escritos em igualdade com os escritos do Antigo Testamento. Eles eram culpados, eles não são dignos de confiança, se isso fosse verdade. Ok? Então as igrejas receberam as palavras dos apóstolos, a palavra de Paulo, em especial, como de fato ela é, como palavra de Deus. E aqueles que não atentassem para as suas palavras, diz o apóstolo Paulo, não deveriam se associar com os crentes não deveriam se associar com ele. Paulo diz assim: mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai tal, e não vos misturei com ele, para que se envergonhe. 2 Tessalonicenses 3:14. As cartas gerais. De igual modo, os outros escritos apostólicos também foram colocados lado a lado com o Antigo Testamento. Por exemplo, Pedro fez isso com as cartas de Paulo, chamando as cartas de Paulo, colocando ao lado das demais escrituras. Pedro era no colégio apostólico, autor com Cristo, estava ali. Então ele reconhece nas cartas de Paulo as demais, juntamente com as demais escrituras. Paulo não tem o menor constrangimento de ladear, chamando de escritura as palavras de Lucas e as palavras de Moisés. Mas Lucas não é um apóstolo, mas o que é que Paulo? A gente vai chegar ali nos Evangelhos e Atos. Paulo pega as palavras de Lucas, registradas em Lucas 10:7, diga o seu salário, e junta com o teu Deuteronômio 25:4, e cita lá em 1 Timóteo 5:18. Não atarás a boca do boi. Não diz porventura a Escritura, não atarás a boca do boi quando tem fôlego. E ainda, diga meu obreiro, seus salários. Veja, as duas citações são chamadas de quê? De Escritura. Então Paulo faz isso. Bom, meus irmãos, se aceitamos os argumentos aqui acerca dos Evangelhos e Atos, se aceitamos os argumentos favoráveis ao ponto de vista tradicional da autoria dos escritos neotestamentários, então a maior parte do Novo Testamento pertence ao cano por causa da autoria direta dos apóstolos. Isso incluiria Mateus, João, Romanos e Filemão, todas as epístolas Paulino,
Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João e Apocalipse. Não consta nessa lista aqui os evangelhos de Marcos, de Lucas, Atos, Hebreus e Judas. Rapidamente contando aqui um ponto, deixa eu ver. Vou chegar ali. O que sabemos acerca de Jesus Cristo depende da palavra escrita nesses 4 evangelhos. A proximidade dos relatos, das narrativas, nesses 4 evangelhos, especialmente nos 3 primeiros evangelhos, a proximidade é tanta que se você rejeitar um, você tem que rejeitar os outros. Então, o argumento que é utilizado para um tem peso para os outros. Vejam só. Por exemplo, 606 versículos dos 661 versículos de Marcos aparecem em Mateus. Se eu considerar, então, Mateus inspirado, já demonstramos isso, significa então que os escritos também de Marcos, se eu rejeitar um, eu estou rejeitando completamente o outro. Dos 1068 versos de Mateus, cerca de 500 também se acham em Marcos. Há apenas 31 versículos que estão em Marcos, mas não estão em Mateus ou em Lucas. A relação entre Lucas e Mateus e Marcos é também considerável. Mateus e Lucas possuem 250 versos em comum, sem qualquer paralelo com Marcos. O que eu quero dizer com tudo isso, irmãos, é que os próprios textos desses autores começaram a ser usados entre eles, considerando, portanto, a sua autenticidade e a sua autoridade. Se você, porventura, rejeita o escrito, Marcos não era um apóstolo, Lucas não era um apóstolo, então você vai ter que rejeitar Mateus, porque os textos que constam em Marcos e em Lucas são os textos que constam em Mateus. Deu para entender a lógica da argumentação? É isso. Os próprios autores, Marcos e Mateus e Lucas, citando Mateus, reconhecem, portanto, a inspiração daquele evangelista. E se Mateus cita Marcos, é porque ele reconhece que Marcos é essa inspiração. Se Lucas citou Marcos ou Mateus, ou foram citados por ele, é que eles reconheceram, portanto, a inspiração desses autores. Se o Evangelho de Lucas é então aceito como um canônico pela comunidade primitiva, o mesmo também se deu com o livro de Atos, também escrito por ele. Sem contar o testemunho apostólico. Irmãos, preste atenção. Os apóstolos estavam ali. Se um escrito como o de Lucas, ou que estava já circulando, juntamente com o testemunho de Pedro e de Paulo, não fosse considerado inspirado, eles mesmos teriam questionado. Não era difícil para eles fazerem isso. O apóstolo Paulo, por exemplo, já tinha feito isso na sua carta aos Tessalonicenses, na primeira carta. Ele diz: olha, rejeite qualquer coisa que venha por aventura parecida como se fosse uma carta escrita por nós. Se vocês quiserem ver, 1 Tessalonicenses, deixa eu ver. Eu já me aproximo do final, viu, irmãos? 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele diz, versículo 2, 1 e 2: ora, irmãos, rogamos-nos pela vinda do nosso Senhor Jesus e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente de vosso entendimento, nem vos perdoeis, quer por Espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o Filho de Cristo estivesse já perto. Observe, tais escritos não apostólicos circularam lado a lado com os escritos apostólicos, tendo, portanto, o testemunho pessoal dos apóstolos para a confirmação da autoridade divina desses livros. Lucas estava ali, Marcos estava ali. Marcos tem, aqui o só fazendo um parênteses, Marcos tem o seu testemunho escrito em Pedro. Em tudo isso, verificamos que os escritos apostólicos, diferente dos apócrifos, foram recebidos como um corpo de verdade, como um depósito, ou, como diz o escritor Judas, como a fé que uma vez foi dada aos santos. Certamente pelos apóstolos e profetas, que eram os fundamentos da igreja, de cujas palavras os cristãos deveriam lembrar-se, ou lembrarem-se, deveriam lembrar-se. Judas diz exatamente isso: lembrai-vos das palavras, mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ver se eu coloquei citação de F.F. Bruce. Presta atenção aqui. Após a exaustiva pesquisa sobre a formação do plano, F.F. Bruce diz assim: portanto, todas as reivindicações para transmitir uma revelação adicional são alegações falsas. Se essas reivindicações são incorporadas nos livros que visam substituir ou completar a Bíblia, ou assumir a forma de extra-tradições bíblicas,
Tais reivindicações são proclamadas como dogmas pela autoridade eclesiástica. Elas não são inseridas no corpo pelo reconhecimento da própria igreja, mas simplesmente porque as autoridades eclesiásticas acreditam que sim. Elas perdem isso que nós estamos trabalhando. E os outros? E a história? A gente se aproximar aqui no final. Alguém pode dizer assim, bom, o que você disse aí pode ser aplicado aos livros históricos. Não, irmãos, a história é a nossa aliada. Se você apelar para a história, você vai ficar também, vai faltar informações para você. A história é a nossa aliada. Por exemplo, os livros chamados deuterocanônicos só foram recebidos de fato mesmo só em 1546. Então, se você apelar para a história, então você tem um ponto a menos. Tá? A gente não deixaria de dizer que apenas é história. Mas se você apelar para a história, a igreja de Roma só aceita os deuterocanônicos em 1546 no Concílio de Trento. Ou seja, a igreja que vinha antes não recebeu esses livros. Entendeu? Está dando para entender? A gente quer apelar para a história, apela, é mais fácil, eu acho que até é mais interessante, assim, mas não tem autoridade da escritura. Não tem autoridade da escritura. Ah, mas eles não vão citar, sem problema, continua citando as escrituras. Observe, historicamente, alguns dos pais também aceitaram alguns apóstolos do Novo Testamento. Esse é o outro fio da faca. Você deu para entender? Num fio, uma faca de 2 gumes. A faca de 2 gumes nós vemos o seguinte: se apelar para a história, os deuterocanônicos, apóstolos, só foram aceitos mesmo pela igreja de Roma em 1546. Os chamados evangelhos apócrifos foram rejeitados pelos pais da igreja logo no começo. Se apelarmos para a história. Por outro lado, eu vou abrir um parênteses depois eu continuo, não levantou a mão. Essa questão dos apócrifos, eles tratando de erro ético, em Tobias, né, e também, parece que a questão de Daniel fala sobre Judite, existem narrações a respeito de coisas místicas, com entranhas de animais, enfim. Essa situação se enquadra na questão ética? Se enquadra nos livros teológicos. Tá? Nós veríamos questão do engano e outras coisas. Eu selecionei algumas desses aqui. Tá? Eu chamo de teste da revelação correta. Se esses livros julgam, ou se a igreja julga, a igreja católica julga que esses livros sejam livros canônicos, ela deve passar nesse teste da revelação correta, por isso todos que nós examinamos aqui pelo espaço. Mas voltando à faca de 2 gumes. Eu apelo para a história e tenho um ponto. Por outro lado, alguns pais também aceitaram apócrifos do Novo Testamento. Por exemplo, a Epístola de Barnabé, escrita por Clemente de Alexandria, fazia parte do Códice Sinaítico, um manuscrito do Novo Testamento, um manuscrito completo do Novo Testamento. A Epístola de Barnabé, escrito no quarto século, uma compilação já do Novo Testamento. Ao mesmo tempo, os escritos apostólicos tiveram sua autenticidade limitada, como foi o caso de Hebreus, de Tiago, de Judas. Então, se você apelar para a história, a coisa não é tão simples quanto parece. É mais fácil porque eu tenho que memorizar simplesmente fulano de tal, Beltrano e tudo mais. Pode parecer simples a princípio, mas não. Se você pegar um credo, um cético, assim, olha meu filho, eu vou dizer uma coisa para você. Irineu citou os livros apócrifos. Clemente de Alexandria, o seu pastor de Hermes, era citado. É muito bom. O seu livro era lido na igreja. Não é definir que o testemunho histórico seja sem importância. Historicamente, os 27 livros do Novo Testamento já eram aceitos na comunidade pós-apostólica desde cedo. Donald Carson diz assim: os 4 evangelhos, Atos e as 3 epístolas paulinas, 1 Pedro e 1 João, são universalmente aceitos, já bem cedo. Mas a maior parte do restante do cano do Novo Testamento já está estabelecida à época de Eusébio. Eusébio está aí, 260 a 340. Esses livros do Novo Testamento. Mas a primeira lista a incluir apenas, somente os 27 livros, como nós temos hoje, é datada de 367. Numa carta escrita por Atanásio na igreja de Alexandria. No Ocidente, o debate sobre a composição do Novo Testamento, como que temos hoje, encerra no 3º concílio de Cartago, com a presença de Agostinho,
Isso se deu em 397. No entanto, como eu gosto de apelar para o texto da revelação coerente, eu apelo para a autoridade final da revelação. Os protestantes, além dos fatores históricos, devem rejeitar os apócrifos do AT e do NT, com base na reivindicação da autoridade final, especialmente na coerência da revelação. Vou dar um exemplo. Contraste a palavra do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 14:37. Se alguém julga ser espiritual, profeta ou espiritual, reconheça que o que eu estou escrevendo é mandamento do Senhor. Com as palavras de 2 Macabeus. Macabeus diz assim, ou Judas Macabeus. Assim terminou a história de Nicanor. Como desde esse tempo a cidade ficou em poder dos hebreus, eu também porei aqui um ponto final em nossa história. Se conseguir deixá-la bem escrita e construída, isso é o que eu queria. Se saiu julgar e mentir, eu fiz o melhor que podia. Pode repetir para cá? Posso? Assim terminou a história de Nicanor. Como desde esse tempo a cidade ficou em poder dos hebreus, eu também porei aqui um ponto final em nossa história. Se conseguir deixá-la bem escrita e construída, isso é o que eu queria. Se saiu vulgar e medíocre, fiz o melhor que podia. Em outras palavras, ele está dizendo, se eu escrevi alguma coisa errada, então, quer dizer, dá para entender uma dúvida profunda da diferença daquele que deseja ser assim diz o Senhor. acima do Senhor. Exatamente. Exatamente. E é interessante que em outra ocasião, o próprio autor do Macabeus, quando ele exortou ao ânimo, né, ao encorajamento de um personagem, ele apelou para a lei e os profetas, então para os seus livros. Macabeus 15:9 diz exatamente isso. Tais escritos não foram reconhecidos ou não foram recebidos pelos crentes da antiga e da nova aliança. A própria igreja do Senhor não recebeu esses escritos. Sem contar os erros históricos e teológicos contidos nesse livro. Por exemplo, Tobias foi escrito no ano 200 a.C., alega ter vivido quando a revolta de Jeroboão, só que Jeroboão está no ano 931. Ele disse que viveu naquela época. E ele disse que viveu a conquista de Israel pela Síria em 722. Embora o próprio texto diz, em Tobias 1, 3, 5, 14 e 11, que a idade total de Tobias era de 158 anos. Está dando incoerência? Viu? Percebe a incoerência? Olha, a idade total de Tobias era de 158 anos. Mas ele viveu na época de Jeroboão, em 931. Ele está no ano 200. É imortal, né? Segundo Judite, Nabucodonosor era rei de Assíria. Não era Babilônia, não. Judite 1, versículo 1 a 7, diz que Nabucodonosor era rei na Síria. Meus irmãos, enquanto as Escrituras ensinam que Deus criou o mundo a partir do nada, Gênesis 1 diz isso, Hebreus 6:3 diz isso, o livro de sabedoria ensina que havia uma matéria pré-existente na qual Deus criou todas as coisas. É óbvio, né? O livro de sabedoria, esse livro já no período da helenização. E segundo Macabeus ensina a oração pelos mortos. Bom, a ideia correta sobre a canonicidade e a ideia incorreta. A ideia incorreta, a igreja é a determinadora do cano. Não, não é isso. A igreja é a descobridora. Ela reconhece, ela recebe isso. A igreja é a mãe do cano. A igreja é filha do cano. A igreja é o magistrado do cano. A igreja é a ministra do cano. Guarda. A palavra de Deus que veio para ela guarda. Ela não cria. A igreja é a reguladora do cano. A igreja é a reconhecedora do cano. Posição correta. Na posição incorreta, a igreja é o juiz do cano. Na posição correta, a igreja é testemunha. Na posição incorreta, a igreja é a mestra do cano. Na posição correta, ela é serva do cano. Sobre o fechamento do cano, citando aqui o texto final, mas eu quero rapidamente só pontuar algumas coisas, e aí eu encerro. Irmãos, vejam só, o Antigo Testamento reconhecia, passo a passo, que o cano estava em construção. A igreja neotestamentária não entendeu que o cano veterotestamentário estava encerrado para tudo sempre. Ela não entendeu isso. A prova é tanto que os apóstolos começaram a escrever dizendo assim diz o Senhor. Porém, o que nós vamos encontrar no Novo Testamento é aquilo que aponta para um fechamento.
Nós não encontramos no Novo Testamento uma margem para dizer que o cânon estaria aberto, que outros textos sagrados apareceriam. Nós não temos isso. Essas questões que nós enfrentamos hoje, sobre se Deus se revela hoje de modo autoritativo, de uma outra maneira de se revelar, se há possibilidade de novas revelações para a escrita, ou se o homem contemporâneo está preso somente às revelações do passado, como alguns querem dizer, mas a gente só está preso então somente a isso. Meus irmãos, vejam, nós temos um cânon. Nós não estamos sem revelação. De maneira nenhuma. Nós temos essa revelação. Não aquilo apenas que agora esqueci o nome dele, Gerhard Voss, fala de revelação subjetiva, ou seja, quando você é convertido pelo Senhor, com seus olhos são abertos, mas nós temos uma revelação objetiva. Essa ajuda essa. A revelação objetiva ajuda a revelação subjetiva. Você está dando para entender? Quando o Senhor Jesus diz assim: ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Pai quiser revelar. Essa é a revelação subjetiva, mas ela não é final, ela é julgada pela revelação objetiva. Nós não estamos sem revelação. A cada momento em que nós somos justificados, ou quando alguém é justificado, santificado, quando alguém é convertido, isso é um processo revelacional, mas ele é julgado pela revelação objetiva. O grande problema que os homens querem é que eles querem continuar a escrever um cânon. Está dando para entender? Eles querem colocar outras revelações com autoridade final sobre a Escritura. Nós não estamos desamparados sem a palavra final de Deus. Cânon aberto. Nós não estamos. Nós temos a palavra final. A revelação que nós temos é a mesma que os homens do passado tiveram. É a mesma. Aquilo que eu tenho em mãos aqui é a mesma que Paulo teve em mãos. A revelação que consta aqui pode parecer estranho o que eu vou dizer, mas a revelação que eu tenho no Novo Testamento é a revelação que está lá no Antigo Testamento, agora explanada. O apóstolo Pedro, quando ele vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 1, ele diz que os profetas escreveram acerca de Cristo. Veja, segunda carta, capítulo 1. Primeira carta, capítulo 1, ele diz assim, versículo 10 adiante, ele diz assim: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Eles profetizavam da graça, indagando em tempo, que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhe havia de seguir, até a ordem dos eventos, ele sabia. Ao amigo sensacionalista aqui presente, se tiver, pense nisso. Os profetas testificaram não apenas da graça, mas testificaram dos sofrimentos e da glória de Cristo. Olha a ordem. Aos quais foi revelado que, não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas. O que eles estavam querendo saber? Quando? Não era o que. Eles queriam saber apenas quando. Quando é que é isso? Não é para vocês. Mas isso que vocês estão profetizando. Eles sabiam que estavam profetizando. Eles sabiam, conheciam. Não somente a graça, mas sobre isso. Eles só não sabiam quando. Então, nós não estamos sem essa palavra autoritativa. E a revelação que nós temos é diferente daquele que eles tiveram. O mesmo Deus que estava no Antigo Testamento, que estava no Novo, não mudou, porque a sua revelação não mudou. Então, o que nós temos é apenas, como diria o Gerhard Voss, que de fato, se nós observarmos na história das Escrituras, o maior evento, ou o último ponto da revelação que nós estamos aguardando, somente um. Qual é? A volta de Cristo. É o último. Já consta aqui. Então veja, o que o Antigo Testamento e o Novo Testamento fazem é começar a apontar que aquilo que é revelado encerra-se. Eu gosto de uma ilustração. Quando eu leio o texto de Hebreus, quando ele diz assim que Deus falou aos pais pelos profetas em muitos lugares e em muitas maneiras, as duas palavras que aparecem lá, polímeros e politropos. Eu sempre penso, ela aponta, essas duas palavras apontam para o caráter fragmentário da revelação. Caráter fragmentário. E Deus estava mostrando eram fragmentos aos pais e aos profetas. Fragmentos.
Pense aqui comigo agora. Era um grande quebra-cabeça. As peças eram dadas. E as peças começavam a ser montadas, unidas. Aí lá no final diz assim: nesses últimos dias, porém, ele nos falou por meio do seu filho. A última peça do quebra-cabeça havia chegado. O que é que você faz com o quebra-cabeça depois que a última peça está lá? Cara, está montado. Se tiver alguma peça que vem de fora, faz parte do quebra-cabeça? Não precisa, o quebra-cabeça está montado. Dá para entender? É isso que apresenta no processo da revelação que nós encontramos no Novo Testamento. As peças foram montadas até a última peça. A última peça que mostra, inclusive, que a peça maior, Cristo que veio, apontava inclusive para a sua segunda vinda. Então, observe, o que eu quero afirmar com tudo isso é que nós cremos num cânone fechado, embora esperamos ainda cumprimentos de revelações do passado. A maior revelação, aí sim nós teremos mais do que esse tempo, será na vida de Cristo, e a própria Escritura coloca isso. Nem tudo, portanto, que foi revelado aos nossos antepassados é uma realidade passada, diz o Dr. Herbert Campos. Há muitas coisas ainda a serem cumpridas. Nós vivemos na esperança da revelação plena de todas as coisas. Portanto, diz ele, o homem contemporâneo e do futuro sempre esperarão pela complementação da revelação divina no que respeita à redenção humana. Então, o texto que tem aqui da nossa confissão diz exatamente isso. Aquilo que Deus revelou foi suficiente, e aquilo que nós temos aqui nos apontaria para um cânone fechado. Os aspectos histórico-redentivos contados pelos apóstolos, pelos evangelistas, já completam absolutamente toda a revelação. Entende o que eu quero dizer? A Escritura não é a revelação total. Muitas coisas foram reveladas, não foram escritas e preservadas. Mas essa revelação que nós temos aqui, canônica, final, é uma questão de hoje. Eu rejeito o mini-Cristo, o falso Cristo, o livro de Mormon e qualquer outro tipo de revelação, exatamente porque tudo que precisava ser revelado, nos foi revelado. Acerca da vida, acerca da igreja, acerca de quem Deus é, acerca do que o mundo é, e para todos os efeitos o cânone está fechado. Se aparecesse uma outra carta, seria tratado como qualquer outro escrito. Okay? Seria tratado como os outros escritos. Se ela aparecesse, irmãos, nós teríamos que rever a nossa doutrina da inspiração, da autoridade, da preservação. São questões mais. Teria que fazer outro concílio. Não seria tão fácil. Então, irmãos, o que eu quis apresentar, eu sei que tem muito mais coisa, mas finalizando dizendo que não havendo mais nenhuma necessidade de qualquer revelação redentiva ao ser humano, o cânone está fechado. Okay? A abordagem que eu procurei trazer nessa noite certamente diferencia uma abordagem somente histórica, pode ser complexo na primeira vista, mas estudando o próprio texto, examinando, a gente chega aí a essas conclusões. Ok? Muito obrigado. Só para algum momento ter uma resposta. Pois não. Pastor, só olhando a primeira pergunta. Depois dessa exposição, a gente pode concluir da gravidade de alguém hoje na igreja falar da mesma forma que os apóstolos falaram, os profetas falaram, assim diz o Senhor. Como o irmão responderia a uma Irmão, se alguém se colocação dessa forma? Se alguém, isso que eu tenho entendido, se alguém se aproxima e diz, assim diz Deus, o que foi o Wayne Grudem que criou a ideia de que existe um caráter profético revelacional inferior àquele da Escritura. Fica claro, à luz de toda a revelação bíblica, que não há inferioridade se o texto foi escrito ou não. Aquilo que Deus diz continua sendo autoritativo, continua sendo canônico, entende? Ainda que não seja escrito, mas é canônico. Quer dizer, é regra. Então, se alguém se aproxima ou diz para mim, assim diz o Senhor,
eu posso ter duas atitudes, simplesmente no gracioso dizer, querer, você escreveu o que você vai dizer, porque é a palavra de Deus, tem outra, ou partir para recentemente chamado de blasfêmia. Está dizendo assim, dá uma mãozada nele. Porque o falso profeta não se apedreja. Então, mas seriamente, alguém dizer, assim diz o Senhor, ele não está tendo uma autoridade, ou arrogando para si uma autoridade menor do que a autoridade profética ou apostólica. Então é muito sério. Se ele disser isso, a característica daquilo que ele diz tem que ter a mesma característica da Escritura, dessa revelação, porque não pode ser uma revelação, não existe revelação inferior, não há uma revelação menor ou maior, não é isso. A revelação é progressiva, claro, mas ela não é uma revelação inferior. Aquela revelação, se você desobedece, eu vou pegar um ponto que eu tenho estudado. Veja, irmãos, existe diferença na revelação da natureza e na revelação bíblica? Deixa eu fazer esse tipo de pergunta, porque nós somos impregnados com teologia sistemática e parece que há, né? Aí é diferente. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Na natureza é a palavra de Deus. Salmo 19 diz que aquilo que está na natureza é a palavra de Deus. Chama de palavra. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia. Né? Um dia discursa. É palavra. Só não é verbalizada. Uma placa de trânsito é palavra. Só não é verbalizada. Está dando para entender isso? Mas e a verdade proporcional? Isso. Essa é outra questão. Eu tenho verdades proposicionais aqui na Escritura. Agora vejam só. No Salmo 19, a criação é a revelação de Deus e é portanto a sua palavra. E nessa criação ele disse que se você pular de um prédio de 15 andares sem um acessório, sem um paraquedas, o que acontece com você? Você morre. Por quê? Por que você morre? Por quê? Por causa da gravidade? Não, a gravidade é simplesmente a manifestação dessa lei de Deus. Deus disse que você não podia pular sem um acessório. Você quebrou uma lei do Senhor. Você está entendendo? Você quebrou a palavra de Deus. Você foi contra essa palavra. Você está compreendendo isso? Então, essa palavra, portanto, se é quebrada, você tem consequências. Essa palavra, se é quebrada, tem consequências. Se alguém chega e diz, assim diz o Senhor, está dizendo que é a palavra de Deus. Se não for obedecida, tem que ter consequências. Na minha concepção, na minha ideia, aquilo que ele está dizendo é autoritativo, é inspirado, é infalível, é inerrante, é canônico. Minha concepção. Ok? Acho que uma outra coisa que eu acho que eu considero, estou falando assim, mais do que os irmãos, porque eu considero algumas coisas assim, muito importantes em relação ao que eu não falou sobre a revelação subjetiva, objetiva. E a questão do cano está tão atrelado, ligado fundamentalmente à revelação do Espírito Santo e me convencendo disso, uma questão de fé mesmo, sabe? Então, por isso que quando a pessoa, um jovem, qualquer pessoa, vai ser batizada, vai se tornar membro da igreja, uma pergunta fundamental é feita em relação a isso. Está me lembrando disso aqui? Você crê que as escrituras do Novo Testamento são a única regra de fé e prática? As pessoas respondem isso assim, automaticamente, muitas vezes, às vezes, né? Sem essa profundidade que nós estamos vendo hoje. Porque eu creio que este livro aqui é a única palavra de Deus revelada para nós, é uma coisa muito séria. Né? E isso vai moldar a minha vida, dirigir a minha vida, é a sabedoria de Deus para a minha vida. E dizer que todos os outros parece muita petulância, muita pretensão. Mas eu tenho que responder essa pergunta, mas são únicos são. Um ponto que nós temos que trazer para a igreja nós não negamos essa revelação que nós chamamos de revelação subjetiva. Porém, ela não é autoridade sem a corroboração da revelação subjetiva, da revelação objetiva. Seria uma comparação, seria a fé sem as obras? Não é isso. Exatamente, mas é o que autentica aquilo que eu julgo, eu digo que recebi. É o que autentica. Eu preciso de alguma coisa que autentique isso. Certo. Então, por exemplo, eu digo assim, não, eu sou um cristão, eu recebi a Cristo, Cristo é o meu Senhor, Ele me chamou,
Mas ao mesmo tempo eu digo que ele não é Deus. Ainda que tudo isso que a pessoa tenha sentido, impactado, tenha se emocionado, tenha tido todas essas experiências subjetivas, o que vai autenticar se isso é ou não verdadeiro é a revelação objetiva. Era isso que acontecia. Vejam Deuteronômio 13. Vejam lá, por favor, Deuteronômio 13, versículo 1 a 3. Ou ele diga que é cristão e vá adorar uma imagem. Pois é, eu preciso de vou ter um outro ídolo, não só a imagem, mas qualquer outro ídolo. Deuteronômio 13, veja. Quando o profeta, o sonhador, se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder tal sinal ou prodígio de que te houver falado e disser: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Veja, ainda que tenha alguma coisa subjetiva, e essa subjetividade contraria a revelação estabelecida, eu rejeito a subjetividade que com a revelação estabelecida. É isso que o texto está dizendo. Ok? Então, vem uma revelação aqui, e ela contraria. Irmãos, quando o Novo Testamento surgiu, eles não testavam o Antigo Testamento, não. Eles testaram o Novo. Por meio de quê? Por meio do Antigo, que já estava estabelecido. Fazer isso, Como é? Os bereanos faziam isso. Você testa a revelação que está vindo pela revelação estabelecida. Ok? Eu acho que ele pegar no comparando no Antigo Testamento, se batesse. Exatamente. Se não, corrobora-se a revelação subjetiva pela revelação objetiva. A minha maior dificuldade é quando alguém diz assim: eu creio que esse livro é a única regra do fé e prática. Eu creio, é a palavra de Deus. Mas ele coloca sua subjetividade acima da objetividade. Ele coloca a sua revelação subjetiva acima da revelação objetiva. Aí me preocupa. É isso, por exemplo, que os carismáticos costumam. Alguns mais céticos rejeitam, inclusive, essas supostas revelações. Rejeitam mesmo. Alguns que levam ao extremo a sua conclusão, caem na. Irmãos, o que nós vemos aí hoje no movimento carismático pentecostal é exatamente as implicações lógicas, as consequências lógicas daquilo que eles creem. Não pensa que é diferente. Alguém que, por exemplo, que admite como testemunho do Zé Galinha, não sei aqui quantos já viram falar desse negócio, e que alguém disse que um puleiro, alguém, um galo recebeu uma revelação, está sorrindo, recebeu uma revelação e o galo falava em línguas e etc. Aquele que crê de fato que isso aqui, o conteúdo aqui, não é a palavra final de Deus, tem toda a razão de acreditar naquilo. Eu desconfio se ele não acreditar. Você disser, não, peraí, você está limitando o Espírito de Deus, você está dizendo que o Espírito de Deus não pode fazer, porque infelizmente ou felizmente os homens não são coerentes com os seus posicionamentos. Eles vivem sempre numa tensão. Eu faço minhas palavras dos apologistas reformados. O pensamento incrédulo ou o pensamento sintético, aquele que faz sínteses, que não opta apenas pela revelação do Senhor, mas que tem a revelação em mais outras coisas, vive num ponto de tensão terrível. Ele não consegue viver coerentemente com as suas ideias. Aí por isso que eles vão crer em qualquer bobagem que aparece, entendeu? Para ser coerente, porque senão não bate. Quando alguém diz assim, crer que a Escritura é a única regra de fé e prática, o que ele está confessando com isso é que tudo que ele tem, o seu pensamento, a sua mentalidade, a sua experiência, a sua alegria, tudo que ele é testado, averiguado, corroborado pela revelação de Deus aqui, por nada mais. Ainda diz o apóstolo Paulo que um anjo viesse do céu trazendo um outro evangelho, ele seria o quê? Maldito. Mas como é que eu vou saber que esse anjo é maldito? Por causa da revelação objetiva, por causa daquilo que foi dado, daquilo que foi preservado. Deu para entender? Oi, Paulo. Pastor, então, pensando nisso, como a gente pode olhar para essa crítica de Jesus em relação aos fariseus? Porque eu penso que os fariseus, eles, apesar de tudo, tinham muito critério no que
falavam e faziam e acusavam. Né? Uhum. Cristãos, o critério deles era baseado nas leis. Boa E pergunta. Jesus chegou e mudou tudo. Boa pergunta. O problema dos fariseus é que eles tinham outra forma de autoridade, não era a escritura. Ok? Veja. Cristo discutiu com os saduceus acerca das doutrinas dos saduceus. Eles eram heréticos. Cristo, vocês conhecem alguma repreensão de Cristo ao fato de que os fariseus adotaram de toda a alma e coração o Antigo Testamento? Nenhum. Mas Cristo tinha uma briga tremenda com os fariseus. Qual era? Contra o quê? Que acima do Antigo Testamento eles colocaram as tradições. As lutas ou os debates de Cristo com os fariseus se davam porque eles tinham outra fonte de autoridade. Por exemplo, em Marcos capítulo 7, diz que eles tinham um corbão. Se alguém porventura tivesse seus pais em casa necessitados, mas antes ele tinha consagrado lá o seu dízimo ou oferta a Deus, e porventura os pais adoecessem, os fariseus não queriam que eles cuidassem dos pais, não cuidavam porque eles ofereceram a Deus. Aí Cristo diz assim: vocês invalidam o mandamento, honra teu pai e tua mãe, por causa de uma tradição. Então, quando o quarto mandamento falava sobre o descanso, os fariseus interpretavam nenhuma outra obra, inclusive não poderia nem mesmo quebrar a espírito bíblico no dia de sábado, ou mesmo você carregar a cama se tivesse sido curado. Então o problema de Cristo com os fariseus não era porque eles tinham em alta conta a escritura, é porque eles colocaram a tradição em cima da escritura. Nós diríamos o seguinte, irmãos: nos nossos dias, eu faço isso porque me sinto bem. A balbúrdia cultica nas igrejas é resultado de quê? Cada um faz o que bem parece aos seus olhos, por quê? Porque é de coração. É de coração. Porque Deus se agrada. Como é que você sabe que Deus se agrada? Eu não me canso de perguntar isso. Como você sabe que Deus se agrada? Esses dias eu tive uma discussão com alguém bem próximo. E eu dizia para ele assim: como é que você sabe que esses personagens que você está acreditando, os cafetões da fé, estão errados? Não, porque isso não se parece com Jesus. Ele era eu não diria um bartiano, era um existencialista. Não, porque ele não se parece com Jesus. Como você sabe que Jesus não se parece com ele? Eu queria que ele apontasse para a revelação objetiva. Até que ele percebeu o que eu estava conduzindo e o papo encerrou. Eu digo: olha, porque se você. Não, porque é do coração, aquilo que. Olha, eu me sinto bem fazendo isso, as pessoas gostam. Irmãos, Uma falsa humildade, né? você tem que saber o que é de fato que Deus mostra. Eu tenho que julgar no meu pensamento. O apóstolo Paulo, quando diz que nós nos convertemos, né, há uma mudança da nossa mentalidade também. Né? Não é mudança só das nossas emoções, não, é mudança da nossa mentalidade. Nós mudamos a maneira de pensar. Nós temos a mente de Cristo, e a mente de Cristo não pode pensar segundo os homens, ela pensa segundo a revelação do próprio Deus. Então eu não tenho, irmãos, não tenho como examinar o que Deus quer se não for por meio da sua revelação. Mas eu sei que Deus quer, porque eu estou sentindo aqui. Deixa eu ver. Quando você sente contrário àquilo que a Escritura diz, se você está sentindo, olha, pode ser a maior alegria. Há um texto que eu gosto até interessante, acho muito legal, é que os discípulos, né, hoje por falar tanto em sentimento, em alegria, há um texto que eu sempre gosto, né, esse texto de Lucas, achei muito legal, uma leitura mais atenta. Aí Cristo apareceu aos discípulos dizendo que ele era ele: olha, sou eu mesmo, toque em mim, veja que sou eu. Aí lá diz assim, 24, 39, vede as minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo, apalpai e vede, pois um espírito não tem carne nem osso como vede que eu tenho. A revelação objetiva está aqui, a ressurreição e a revelação objetiva. Dizendo isso, mostrou-lhe os pés e as mãos. Aí no verso 41, e não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, dizem: ele aqui é o número para comer. E não crendo eles ainda por causa da alegria. Um bom livro para isso aí. O tema do sermão temático, né? Top, né? Quando a alegria é motivo de incredulidade. Um bom livro de Jonathan Edwards é a genuína experiência
experiência espiritual fala disso. Então, irmãos, você não pode tratar da canonicidade somente por esse aspecto histórico. A canonicidade implica a autoridade da Escritura, suficiência, inerência, infalibilidade, inspiração. Tá? Ela não depende do reconhecimento humano. É Deus falando. E falando Deus, encerra essa questão. Tá? Muito obrigado. Se depois tiverem perguntas, podem passar para o meu e-mail e tudo mais. Passar no Nós queremos mais uma vez agradecer ao pastor Gaspar, esse companheiro, ajudador do projeto da CLIP. E Deus possa abençoar o seu ministério. Deus me deu dons para estudar, também para transmitir esse ensino aos pastores e seminaristas, da igreja de Cristo. Eu sei que esse é um assunto que eu considero primordial. É o primeiro tópico, o primeiro assunto na comissão de fé e ensino sobre a Escritura. Então, eu sei que deve ter ficado algumas dúvidas, né? Mas eu não tive qualquer coisa de voltar a esse tema, de estudar, de aprender mais da palavra de Deus. Vamos baixar nossa cabeça, louvar o Senhor e agradecer. Pai bendito, nós te damos graças, Senhor, porque aprova o Senhor nos revelar esta palavra santa, a tua revelação, Senhor. Nós damos graças pela ação que vem fazer, maravilhosa, extraordinária, Senhor. O teu Espírito Santo nos convencendo, Deus, da verdade, nos convencendo também dos nossos pecados, nossa miséria, que nos faz correr para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ó Pai bendito, pedimos que o Senhor tenha misericórdia da sua igreja, cada um de nós, nossas igrejas locais, nossas comunidades, nossas congregações. Ó Deus, pela tua palavra santa, pela pregação fiel, exposição da tua palavra, o Senhor não apenas converta pessoas, corações a Cristo, mas também solidifique, confie na nossa fé, Deus. Ajuda-nos a permanecermos fiéis até o fim, e assim nós receberemos a coroa da vida. Abençoa o teu servo, pastor Gaspar, no seu ministério, na sua igreja, no seu ensino, e também no seu próprio testemunho. E também, Senhor, ele nunca me esmorecer na fé. Tu és, Senhor, que sustenta a nossa vida. O Senhor começou a boa obra em nós. Nós queremos a palavra que o Senhor vai conduzir-nos na fé até o fim. É a volta do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meus irmãos. Vocês têm esse livro aí embaixo? Podem meditar em si, mas vamos procurar outro livro. Eu vou para o Janda. Tem alguém que quer uma para lá, que não esteja sem carro e querer ir ao Janda? Ninguém mora perto de uma pessoa, né? Ninguém mora perto, né? A gente fica de perto de uma pessoa. Isso aqui não vai estar depois do site, vai dar no blog, eu estou tentando. Já vai ser você. Mais outro aqui. Está sem ali hoje. 1, 2, 3, 4. Eu acho que vai mais, eu acho que não vou pegar de novo. O quê? Aniversário por aí. Ah, é? Não tem lugar. Essa ligação toda aqui, esse Vai embora. eu cheguei lá e tal, né? Aniversário. Aí eu vou ter que excluir ainda. E aí, cadê o Bruno? Não.
Bruno Marinho, essa parada. Esse amigo é Você, rapaz. estou recordando, estava indo para as coisas aí, estava São Paulo histórico, viu? Assim, tá bem, entendeu? Ou não, contigo não. Olha, vocês vão já foi lá. Aonde? Ah, então esqueci de me ligar. Marcelinho, então eu vou lá que tem queimado tudo, né? Tá tudo gravado. Então vou ligar para o Márcio. Vamos daí, né? Vamos daí, um abraço. Como tá, gente? Esse aí, descansando. Descansando, é delícia. Irmão, bicho. Tá bom. Quando é uma hora, uma Terminou aqui, Essa objetiva não. terminou de filmar ou não aqui? Ué? Terminou de filmar isso aqui? Tá filmando aí. Deixa eu